Após reclamações de Diego Ribas e Marcos Braz, direção do Maracanã avalia a troca do gramado ainda em setembro. Reviravolta, Fortaleza tenta dar chapéu em clube turco e faz consulta por empréstimo do volante Pires da Mota. Sem Bruno Henrique, Domi pode iniciar o clássico com Gabigol e Pedro juntos. Alerta ligado no Flamengo. Clube ainda não entrou em acordo com volante campeão do mundo sub-17 e jogador joia revelação pode assinar um pré-contrato a partir de dezembro. Gabigol na Premier League? Que história é essa do interesse do Leicester no atacante do Mengão? Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo. Já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, é muito importante a sua inscrição. Estamos chegando à marca de 500 mil inscritos e com muitas novidades. Quando bater a marca, vamos estrear aqui um cenário novo, um cenário muito rubro-negro, lives diárias, e a gente já começa com uma novidade no canal secundário, nosso canal de transmissão, a Rede Fla, com podcast diário. Todos os dias tem podcast com os assuntos do Mengão. O nome do podcast é 81. O ano mágico do Flamengo. Aliás, Raflamelo 81, nossas redes sociais. Então, depois desse vídeo, dá um pulinho lá na Rede Fla, porque o primeiro episódio do podcast é falando sobre as lesões no Flamengo e também o gramado do Maracanã, com um convidado muito especial, Mauro Santana, o locutor bacana, saca muito de Flamengo e de outros assuntos. E eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque deu para notar, né, torcedor? Tem muita informação. O vídeo hoje tá recheado e você não pode perder. Lembrando que esse sininho aqui embaixo, você ativa ele com todas as notificações. Sempre que a gente postar um vídeo, chega para você. Sem mais delongas, o Fortaleza fez uma consulta ao Flamengo. Rapaz, está tentando dar um chapéu no clube turco. Clube Turco é um nome difícil, né? Eu não vou pronunciá-lo novamente, mas o Clube Turco está mais avançado nessa situação aí do Pires. Já revelei aqui um empréstimo de um ano com opção de compra, né, no valor de 3 milhões e 500 mil euros. Isso daí dá pouco mais de 22 milhões de reais. E o Flamengo não se opõe a essa consulta do Fortaleza. Fortaleza quer o Pires por empréstimo. Ele que ainda não atuou com a camisa do Flamengo em 2020, e tudo vai depender do próprio atleta, o paraguaio, e seus representantes, que aguardam as minutas do contrato do clube turco. Mas o Fortaleza sinalizou com interesse de empréstimo. Muitas reuniões podem acontecer até o martelo final. E sem Pedro Rocha, né, que teve aí uma lesão séria, uma lesão grave, uma lesão muscular, Bruno Henrique continua no processo no departamento médico, fazendo o tratamento. Esse jogador, para quem pergunta, já está fora do clássico Fla-Flu. O Bruno Henrique, que é considerado aí o rei dos clássicos, carrasco de Fluminense, Botafogo e Vasco, vai ser aí um alento para o Fluminense. Ele não estará em campo. Mas o Domi pode aprontar, hein? Algo inédito sob o comando do catalão. Gabigol e Pedro juntos. Vitinho corre por fora. Michael disputou a última partida contra o Fortaleza. E se o Domi continuar adotando esse sistema de rodízio, Michael não deve entrar contra o Fluminense. Ele pode optar tanto por Vitinho, ao lado ali de Gabigol, ou a mesma coisa com o atacante Pedro. A diferença é que se o Pedro atuar com o Gabigol será deslocado para a ponta e o Pedro vai fazer ali o papel de centroavante. Ainda tem o Lincoln, né, que virou xodó aí de Domi. Ele entrou aí no último jogo, tem entrado nas últimas partidas. O Flamengo fechou a porta de todas as propostas que chegaram pelo atacante Lincoln, propostas de empréstimo, e o Flamengo só aceita vendê-lo. Então o Lincoln está ganhando espaço com o Domi. E você, torcedor, quem você quer ver no ataque do Mengão para o clássico contra o Fluminense? Ainda temos 2 dias para fazer algumas análises.
o Domi vai fazer alguns ajustes a partir de amanhã, já que o elenco hoje curte merecida folga. E o Gabigol está cada vez mais na história do Clube de Regatas do Flamengo. Ele pode ultrapassar muitos atacantes, né, que conquistaram muito com o Flamengo, e eu vou trazer aqui os números dos maiores artilheiros do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro. Zico, inigualável, é o primeiro com 135 gols em 249 jogos. Bebeto é o segundo com 41 gols em 95 jogos. Renato Abreu, 40 gols em 164 jogos. Romário, 37 gols em 62 jogos. O Nunes é o quinto com 34 gols em 68 jogos. Petkovic é o sexto com 31 gols em 98 jogos. E Gabigol já está chegando, é o sétimo com 29 gols em 36 jogos. O Gabigol pode se tornar aí o segundo maior artilheiro, né? Ele que tem 29 gols. A diferença é pequena para o Bebeto, que é o segundo com 41 gols. Agora, para chegar no Zico, 135 gols no Campeonato Brasileiro, tem que comer muito arroz com feijão, hein, Gabigol? A gente entra agora no assunto, continuando no Gabigol, porque o jornalista Jorge Nicola, ele tem o seu canal no YouTube, trabalha também na ESPN, e trouxe hoje um vídeo falando do possível interesse do Leicester, da Premier League, lá da Inglaterra. E ele falou que representantes do Leicester estão agendando uma reunião com os representantes de Gabigol nos próximos dias. Ele informou também, na matéria, que a multa do atacante é de 60 milhões de euros, 375 milhões de reais, mas existe uma cláusula de liberação para propostas de cerca de 32 milhões de euros, 200 milhões de reais para algumas ligas. E a Premier League seria uma dessas ligas. Em contato com fontes ligadas no Flamengo, negaram esse interesse, disseram que não chegou nada, e o Nicola afirma no seu vídeo que essa proposta vai chegar, mas a apuração do canal Rafa Melo, a gente conversou com algumas pessoas do Flamengo que disseram que não chegou nada por enquanto. Por enquanto, não existe nada sobre Gabigol. E essa história lembra muito aquela proposta, né, do Chelsea, que chegaria até julho para o Gerson, que até hoje não chegou. Então, por enquanto, é especulação. Pode acontecer? Pode. A gente utiliza muito uma frase no futebol, que essa frase fica cada vez mais viva. A mentira de hoje é a verdade de amanhã. Então, por enquanto, não existe nada. Um Gabigol pode ser que aconteça? Pode, mas por enquanto, nada. E as queixas do Flamengo já se tornaram públicas em relação ao gramado do Maracanã. No último jogo contra o Fluminense, vitória. Contra o Fortaleza, vitória 2-1. O Flamengo reclamou muito. O Diego Ribas, meia, que entrou no finalzinho do segundo tempo, saiu cuspindo marimbondo, falou que é uma vergonha o gramado do Maracanã. E o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, falou que o gramado é horroroso, é o pior gramado do Brasil. Nós entramos em contato com a administradora do gramado, que é a Greenleaf, que não quis falar sobre o assunto. Mas a informação que a gente tem é que a troca do gramado pode acontecer entre o dia 17 e o dia 26 de setembro. Esse período não teremos jogos, né? E a administradora está marcando para esse período sem jogos a troca total da grama. O Fluminense já concordou com o Flamengo dessa troca. É uma reforma que aconteceria entre os jogos do Fluminense contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, e os responsáveis ainda discutem com a empresa que faz a manutenção do espaço e a visibilidade como uma intervenção drástica, mudar tudo, tirar toda a grama e colocar uma grama nova, só assim, né, que os jogadores vão poder contribuir ainda mais com o espetáculo. Realmente é uma vergonha o gramado do Maracanã. Eu pude rodar alguns gramados do Brasil, né? Vi aí como é que estava o gramado da Vila Belmiro, um tapete. O próprio gramado do Pituaçu lá em Salvador, nos 5-3 contra o Bahia, chovendo, hein? Choveu muito, hein? O gramado impecável, sistema de irrigação e tudo mais. O próprio gramado do CT Jorge Alá, o Nindrubu, os campos de treinamentos dos jogadores do Flamengo, mesmo treinando todos os dias, consegue ser melhor que o gramado do Maracanã. Então a gente cobra aqui, né, uma
resposta rápida da administradora do gramado do Maracanã. Alerta ligado no Flamengo, para a gente encerrar. Olha aqui, o clube sempre deu muita importância para a base. Tanto é que renovou hoje com o atacante Everton, destaque da base do Sub-20. Mas ainda não conseguiu entrar em acordo com o volante Daniel Cabral. O Daniel Cabral foi campeão do Mundial Sub-17 ao lado de Lázaro, no ataque, que fez o gol do título. O Lázaro que está machucado, né, no Flamengo. Ele que andou treinando entre os profissionais quando o Jorge Jesus estava por lá, depois voltou para a base, né, junto com o Mateuzinho, a galera toda. E ele também participou ao lado do Gabriel Noga, zagueiro que treinou com os profissionais aí recentemente. E o Daniel Cabral trocou de empresário. Por isso, o Flamengo não entrou em contato com o garoto, que é uma joia, uma potência, joga muito, é um volante que tem aí o futebol moderno, sempre é convocado para as seleções de base. E o mundo já está de olho em Daniel Cabral. Acontece que ele recebe, né, muitas consultas de empresários, oferecendo mundo para ele. Olha, tem clube da Europa, tem clube da Ásia, tem milhões aí na conta que a gente pode arrumar. E por enquanto, quem está tocando essa questão aí com o Daniel Cabral é o próprio pai dele, o senhor Sandro Oliveira. Alguns empresários já entraram em contato e o Sandro Oliveira, pai do atleta, responde aí pelo volante Daniel Cabral. Ele tem 18 anos, né? É uma peça fundamental no elenco sub-20, joga tranquilo, de cabeça erguida, é capitão da base. O garoto é fantástico, foi campeão aí com a seleção brasileira sub-17, junto com o Gabriel Noga e também o Lázaro em 2018 e em 2019, campeão sub-20 brasileiro e sub-17 também do campeão do Campeonato Carioca. Essa é a informação do jornalista Vene Casagrande do Jornal Dia. Então atenção, Flamengo, tem que se mexer, não pode perder o Daniel Cabral. Eu me recordo que recentemente o Flamengo perdeu o Wesley Gasolina por conta disso. O Gasolina não tinha empresário, aí o Flamengo não conseguiu chegar a um acordo, o Gasolina está lá na Juventus. Pelo menos é a informação que eu tenho, né? Então o Flamengo tem que se mexer logo, sentar com o pai do atleta, fechar aí esse acordo, porque a partir de dezembro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Não se esqueça de dar uma passadinha lá na Rede Fla, nosso canal de transmissão, e agora todos os dias com podcast 81. Um abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.